Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio novo do Pratica Onco. Mais uma vez aqui com os meus amigos Daniel, Olá a todos, gente. Marcos. Olá, pessoal. Mais uma vez no maior podcast do mundo. O podcast é nosso mesmo, a gente bota lá em cima, né? A gente fala o que a gente O quer. que é, acabou. Se quiser Tá que bom. desligue o vídeo. Tá bom. Mas que é. É. Hoje nós vamos, Daniel, para a capital do Brasil, Opa, né? Marcos, nós vamos hoje conversar com uma grande amiga que é a doutora Jana Pacífico. Ela é coordenadora do Serviço de Oncologia do Hospital de Águas Claras, no DF, e oncologista clínica da Rede Américas. Além de ser uma grande amiga. Jana, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar conosco hoje, amiga. Obrigada pelo convite, Ângelo, Marcos, Daniel. É realmente uma honra receber esse convite. Eu tenho certeza que teremos uma discussão muito rica. Maravilha, Jana. Jana, então hoje nós vamos voltar a falar sobre o tumor mais frequente aí, que é a mama, né? E a gente vai falar hoje das inovações. Também é uma inovação, né, Jana? Então, Jana, você podia trazer o caso para a gente discutir, amiga? Vamos começar então. Trouxe um caso do consultório mesmo, de uma paciente de 56 anos, sem comorbidades relevantes, que foi diagnosticado em janeiro de 2023 com carcinoma invasivo de mama esquerda, um grau histológico 3, receptor de estrogênio positivo em 80%, receptor de progesterona negativo e um HER2 low caracterizado pela imunistoquímica de uma cruz e um KI67 de 60%. Já ao diagnóstico, essa paciente apresentava uma doença metastática para linfonodos, para pulmão e para sistema nervoso central. Foi então iniciado o tratamento de primeira linha para essa paciente com letrozol associado ao abemaciclib. Nós sabemos que a terapia endócrina geralmente ela é menos tóxica quando a gente compara com a quimioterapia, tendo resultados ali comparáveis, e ela acaba então sendo a opção preferida de tratamento para as pacientes com câncer de mama receptor hormonal positivo. Então foi iniciado o tratamento dessa paciente e na ocasião também foi feito uma radiocirurgia de uma lesão de hemisfério cerebelar esquerdo. 8 meses após o início desse tratamento, essa paciente apresentou uma progressão de doença novamente para sistema nervoso central, para linfonodos e para pulmão. E aí, por isso, ela foi submetida a novas sessões de radiocirurgia, dessa vez em 7 lesões metastáticas em sistema nervoso central, e na sequência optamos por iniciar, então, capecitabina para essa paciente. No entanto, 8 meses após o início da capecitabina, ela apresentou uma nova progressão de doença, mais uma vez para linfonodos, para pulmão, adrenal e sistema nervoso central. Então, desta forma, alteramos o tratamento sistêmico dessa paciente para trastuzumab deruxtecan na dose de 5,4 miligramas por quilo a cada 3 semanas. E desde então, essa paciente tem feito uso dessa droga. Excelente, Jana. Então, era uma senhora com câncer de mama luminal, né, que apresentou metastática, foi metastática de novo, certo, Jana? Certo. Isso. Luminal, HER2 low, né, Daniel? E hoje a gente tem que classificar o cabeçalho lá de mama, tem que começar com isso, né, Jana? Porque faz parte do planejamento de tratamento. E aí, na ocasião, você começou com uma primeira linha com inibidor de aromatase associado ao inibidor de CDK4/6, no caso foi o ABEMA, correto? Correto. Essa paciente, então, também tinha metástase no sistema nervoso central, teve uma progressão, você tentou uma primeira linha de quimioterapia com capecitabina e aí depois você foi para trastuzumab deruxtecan, baseado no HER2 low, que ela tinha inicial lá da biópsia, certo, Jana? Perfeito. Então, você usou o estudo DB04, ok? Jana, você consegue falar um pouquinho do estudo para a gente? Como é que foi o desenho do estudo, os desfechos? Por favor. Excelente, assim, é importante primeiro entendermos um pouquinho sobre a droga, né? Então, o trastuzumab deruxtecan, ele é um ADC, ou seja, ele é um conjugado anticorpo-fármaco que consiste num anticorpo monoclonal anti-HER2 que está ligado ao inibidor da topoisomerase 1, por meio ali de um ligante clivável. Então, esse mecanismo permite que mesmo em tumores com baixa expressão de HER2, a droga seja efetiva, promovendo, então, o efeito conhecido como efeito bystander, né, atingindo células vizinhas que têm expressão heterogênea desse HER2. Então, nesse contexto, a recomendação para o uso do trastuzumab deruxtecan, ele vem baseado no estudo Destiny Breast 04,
que avaliou, então, essas pacientes com câncer de mama metastático HER2 low, e esse é definido como uma imunistoquímica uma cruz ou duas cruzes com a hibridização in situ negativo, previamente expostas a pelo menos uma linha de quimioterapia no cenário de uma doença metastática. Nesse estudo, foram incluídas 557 pacientes e elas foram randomizadas numa proporção de 2:1. O braço recebeu TDXD e outro braço recebeu quimioterapia à escolha do investigador. É importante a gente observar que a maioria dessas pacientes, quase 90% delas, tinham uma doença receptor hormonal positivo, enquanto ali 11% dessas pacientes tinham doença receptor hormonal negativo. Na coorte das pacientes com receptor hormonal positivo, a sobrevida livre de progressão mediana foi de 10 meses no grupo do TDXD versus 5,4 meses no grupo que recebeu quimioterapia. E quando a gente fala em sobrevida global, essa foi de quase 24 meses para o braço do TDXD, em comparação com 17 meses para o braço da quimioterapia. A análise da população geral, a sobrevida livre de progressão também foi maior no braço do TDXD, de quase ali 10 meses, em comparação com 5 meses da quimioterapia, e a sobrevida global ela foi ali de 23 meses para o braço do TDXD, em comparação com 16,8 meses para o braço da quimioterapia. E quando a gente fala em perfil de toxicidade, os eventos adversos de grau 3 ou mais, eles ocorreram em quase 53% das pacientes tratadas com TDXD, em comparação a 67% das pacientes que receberam quimioterapia. Excelente, Jana. Bom, então nós vamos começar aqui as perguntas, Marcos e Daniel. Porque, de fato, hoje é uma droga que a gente usa muito em câncer de mama e a gente precisa cada vez mais ter esse aspecto prático, tanto do uso da droga quanto das toxicidades eventuais, né, Jana? Acho que isso é importante para a gente colocar aqui. Então, Daniel, você quer começar perguntando? Perfeito. Não, vou começar o seguinte, Jana, a gente sabe, né, e a gente não é uma droga que a gente tem hoje em dia cada vez como usa em mama, mas agora já usa em diversas doenças, né? Sim. A gente o famoso pan-tumor, né? Pan-tumor. Né? A gente já debateu aqui em bexiga, né? Sim. Já bateu uso em bexiga, a gente vai ver cada vez mais. Então, queria saber qual a sua recomendação em relação a uma toxicidade que eu sei que assusta muita gente, principalmente quem não tem tanta experiência com a droga, que é a pneumonite. Tem uma recomendação para a gente fazer um acompanhamento desse paciente? Como que você maneja isso? É exatamente assim, é a toxicidade que acaba preocupando o médico que prescreve a droga, né. Então, na minha prática clínica, o que eu costumo fazer? Eu acabo realizando uma tomografia de tórax antes de iniciar o trastuzumab deruxtecan, com o intuito ali de ter uma tomografia de tórax basal, uma tomografia como uma referência. Após o início da medicação, eu costumo realizar com intervalo de a cada 6 semanas, principalmente nos 12 primeiros meses, ali no primeiro ano. Então, faço com esse intervalo regular a cada 6 semanas. Depois desse período, eu acabo espaçando o intervalo dessa tomografia, que mede ali a cada 12 semanas, que acaba coincidindo com a avaliação de resposta da doença, da necessidade do reestadiamento dessa paciente. Então, em resumo, eu acabo fazendo mesmo com intervalo nesse início de a cada 6 semanas. E sempre levar em consideração, assim, qualquer sinal respiratório novo que essa paciente venha apresentar, então tosse, dispneia, hipoxemia, é importante a gente acabar antecipando essa realização desse exame de imagem. E é interessante o que a Giana falou, né, de fazer mais exame de imagem, porque acho que até o guideline a gente precisa ter um pouco de modificação, né? Porque quando o paciente tem sintoma, o correto é que não faça mais a exposição da droga. Mas se você descobre ele apenas pelo exame de imagem, que seria grau 1, você pode parar o tratamento e voltar posteriormente. Uhum. Olha que coisa maluca, né? Então, acho que isso no futuro precisa melhorar um pouco, né? Eu faço uma comparação que é igual quando a gente começou a prescrever imuno, né? Que a imunoterapia, todo mundo ficava aquele desespero de pneumonite, e na realidade a gente está pegando muita mão, né? Então, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai até ser um pouquinho mais permissivo com essas imagens tão assim, próximas, né? Mas eu acho que é uma curva de aprendizado, né? Que a gente vai ter aí com a droga, né? Eu vejo colegas fazendo com um intervalo maior, né. Eu acabo ainda fazendo com 6 semanas, eu acho que tem uma segurança maior nesse primeiro momento, mas a gente realmente observa esse maior intervalo
da realização dos exames de imagem na prática clínica de outros colegas também. Excelente. Jana, a minha pergunta para você é no seguinte, eu vou um pouquinho antes até, né? Que é a identificação do HER2 low. A gente sabe que é muito difícil, muito heterogêneo o Brasil, né? Então, como é que é na prática para você? Eu sei que você tem um local aí que você tem um suporte muito bom, mas a gente sabe que isso não é a realidade, às vezes, muito do Brasil. Você revisita o tumor inicial, você biopsia na progressão, como é que é a sua busca por esse HER2 low aí? Excelente pergunta, né? Acho que é uma pergunta que a gente sempre acaba fazendo nas discussões. Essa paciente em questão do caso, a gente teve aí a felicidade dela já ter uma informação de ser um HER2 low, um HER2 junto cru, então na ocasião a gente não precisou fazer mudança de conduta, mas geralmente na minha prática clínica eu sempre reviso o HER2 em biópsias anteriores e principalmente com o patologista de confiança. E eu reavalio o status desse HER2 sempre a cada progressão dessa paciente, especialmente quando o tumor primário ele for HER2 zero, assim. Quando a gente vê a análise do estudo, não do DASH-MICREST-04, mas do DASH-MICREST-06, a gente observa que ele mostrou que 64% dos casos diagnosticados como HER2 zero no laboratório local, quando eles foram avaliados fizeram uma revisão central, viu-se que, na verdade, eles eram HER2 low ou HER2 ultra low. Então, identificar essas pacientes que têm uma doença HER2 low ou até ultra low é fundamental, porque isso abre essa possibilidade de terapia adicional para a droga desses pacientes. Excelente. Então é sempre revisitar ou biopsiar, certo? Eu costumo dizer isso aí para a gente achar o HER2 low, porque de fato é uma terapia que muda o curso, né, das pacientes e a gente só consegue se tiver acesso a isso. E agora, Jana, o Marcos tem uma pergunta para você desafiadora, viu, Marcos? Acho que eu fiquei estudando, passei 3 horas só para fazer essa Você ficou pergunta. estudando hoje, né? Tenho certeza. Certeza absoluta. Jana, deixa eu fazer uma pergunta. Em relação, cada vez você falou muito bem, né? DB04, DB06, a gente tem colocado essas novas tecnologias muito no começo, né? Logo depois da utilização dos bloqueios hormonais, a gente vai utilizar o ADC. E a pergunta é, o que a gente faz depois, né? Quando utiliza o deruxtecan, como que seria o sequenciamento do tratamento desses pacientes? Assim, acho que você começou muito bem, é uma pergunta desafiadora, né, assim, a gente ainda não tem essa resposta com uma segurança, assim, quando a gente fala do sequenciamento de ADC seguido de ADC, a gente está falando e a gente precisa entender sobre também o mecanismo de resistência dessas drogas. Então, o mecanismo de resistência aos ADCs, eles podem estar associados ao antígeno, que é o anticorpo monoclonal, ou ao próprio payload. Então, entre eles, a gente já tem estudos mostrando, tanto a nível pré-clínico quanto a nível de estudos clínicos, potenciais mecanismos de resistência de ADC pós-ADC. E que principalmente ali vem através da diminuição da expressão do antígeno, diminuição do tráfego do ADC pelas células e também aumento do efluxo dessas células. Então, a partir disso, a gente sabe que o próximo ADC ele vai ter uma resposta pior em relação ao primeiro, então eu acabo individualizando muito, mas ainda a minha tendência é acabar fazendo ali um sanduíche, oferecendo uma quimioterapia e no intervalo de um ADC em relação ao outro. Excelente. Muito bom. Eu tenho uma última pergunta, vocês podem... Posso? Manda ver, manda ver. Boa. A gente vai cobrar um cachezinho. Quarta pergunta, É verdade, coitada da Jana, né? Deus. Ô, Jana, como é que você Pode maneja como é que você tem manejado, né, na verdade, o efeito de náusea, por exemplo, que às vezes acontece para essas pacientes? Como é que é a sua prática clínica aí? Como é que é a sua prescrição para essas pacientes aí, principalmente no primeiro ciclo? A gente sabe que a droga ela tem um alto poder emetogênico, né, então, a orientação é que a gente prescreva terapia tripla. Então isso é baseado através do antagonista 5-HT3, associado ao antagonista NK1, associado à dexametasona. Então na minha prática eu sempre faço como pré-medicação essa terapia tripla. A orientação também da prescrição da olanzapina pós, mas, não é a minha rotina prescrever olanzapina, no pós-quimioterapia, eu acabo avaliando como que essa paciente vai, e na grande maioria das vezes, assim, eu não acabo precisando associar olanzapina pós, assim, a terapia tripla
tem sido suficiente para que essas pacientes fiquem bem do ponto de vista de náusea e vômito. Excelente. Daniel, eu estou bem satisfeito. Marcos, tem mais Sim, alguma eu- pergunta? Fechou Excelente. com chave de ouro. Muito bom. Acho que é Perfeito. isso aí, né? Jana, então, a gente queria muito que você passasse aqui as suas redes sociais, o endereço para que o pessoal aí de Brasília possa pedir sua opinião aí. Pode passar, por favor. Mais uma vez, eu só quero agradecer também pelo convite. Muito feliz de terem lembrado, me convidado. Fiquei muito feliz mesmo. E só para reforçar aí o que o Ângelo comentou em relação à rede social, eu estou ainda me adaptando com isso. Eu juro que eu estou aqui pensando qual que é meu Instagram, qual que é meu. Porque hoje é a nova realidade, mas é jana.pacífico, é o meu Instagram. Eu atendo, né, eu coordeno o serviço de oncologia do Hospital Águas Claras, está aqui dentro faz parte do nosso serviço da Rede Américas. Então, se precisar de alguma coisa, precisar de alguma avaliação, alguma consulta, eu estou à disposição. Maravilha. Jana, muito obrigado por primeiro estar aqui com a gente, partilhando aí sua expertise, né? E agradecer, Daniel. Sempre uma honra, meus Uma honra amigos estar aqui aqui. com vocês. Marcos, obrigado. Minha honra é maior. Tá bom. Pessoal, queria muito agradecer vocês pelo prestígio aqui de estar conosco nesse projeto e convidar todos vocês para nos seguir aí nos canais e estar conosco no próximo episódio. Foi um prazer, até a próxima. Tchau, tchau. Pratica onco, gente. Ô, você tirou minha palavra Tirei final? mesmo. Putz. Pratica onco de novo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, até mais, gente.